Este projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Hello! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o contador de histórias, Leandro Borgonha, e hoje vou apresentar para vocês histórias de um grande mestre da literatura para crianças, Lyman Frank Baum. Lyman Frank Baum. Na verdade, você o conhece. Ele é o inventor, o escritor, o criador de uma das fábulas que pertencem ao cânone máximo da literatura mundial voltada para crianças, que é O Mágico de Oz. Mas eu não vou contar hoje O Mágico de Oz, que acho que é uma história que você consegue encontrar numa biblioteca próxima de você. Eu vou contar hoje duas histórias que eu selecionei de um livro dele, escrito em 1901, ou seja, exatamente há 120 anos atrás, e que se chama American Fairy Tales. São duas histórias, e eu vou começar primeiro com uma delas, que se chama A Rainha. Certa vez, um rei morreu. Conforme acontece com todos os reis, tão sujeitos à brevidade da vida quanto os outros mortais. Já estava mais do que na hora desse rei abandonar a vida terrena, uma vez que vivera de forma tristemente extravagante. E seus súditos podiam passar muito bem sem ele. O seu pai lhe deixara um grande tesouro com dinheiros e joias em abundância, mas o tolo rei recém-falecido desperdiçara cada centavo com a sua vida dissoluta. E depois subiram os impostos de seus súditos até a maioria deles tornar-se mendigos. E esse dinheiro também foi gasto com uma vida ainda mais dissoluta. E em seguida ele vendeu toda a magnífica mobília antiga do palácio, todas as baixelas, pratos e quinquilharias de prata e ouro, todos os ricos tapetes e equipamentos e até mesmo o guarda-roupa real. Guardou apenas um manto de arminho manchado e comido pelas traças para encobrir as suas roupas poídas. E gastou o dinheiro em mais vida dissoluta. Não me peça para explicar o que é uma vida dissoluta. Eu só sei, de ouvir dizer, que é um excelente meio de jogar dinheiro fora. E isso o extravagante rei logo descobriu. O rei, então, pegou todas as magníficas pedras preciosas da sua coroa real e da bola do seu cetro, vendeu e gastou o dinheiro. Vida dissoluta, claro. Mas afinal, ele chegou ao fim de seus recursos. Não podia vender a própria coroa, né? Porque ninguém que não o rei tinha o direito de usá-la. E também não podia vender o palácio real, porque apenas o rei tinha o direito de viver ali. Assim, finalmente, ele viu as suas posses reduzidas a um palácio vazio, com apenas uma grande cama de mogno onde dormia, um banquinho no qual se sentava para tirar os sapatos e o manto de arminho comido pelas traças. Depois disso, ele foi algumas vezes obrigado a pedir emprestado uns trocados ao seu conselheiro-chefe para comprar sanduíche de presunto. E o conselheiro-chefe também não tinha muito dinheiro, porque afinal de contas alguém que aconselha um rei tão tolo provavelmente arruína também as próprias perspectivas de êxito, né? Bem, então o rei, não tendo mais nada com o que viver, morreu inesperadamente e deixou um filho de 10 anos como herdeiro do reino desmantelado, do manto comido pelas traças e da coroa sem pedras. Ninguém invejava a criança, né? Já pouco considerada antes de se tornar rei. Mas com isso o menino foi reconhecido personagem de alguma importância e os políticos e parasitas da corte, liderados pelo conselheiro-chefe do reino, fizeram uma reunião para determinar o que poderia se fazer pelo menino. Essas pessoas haviam ajudado o antigo rei a viver extravagantemente enquanto ainda lhe restava dinheiro e agora se viam pobres e orgulhosas demais para trabalhar. Assim, tentaram pensar em um plano que trouxesse mais dinheiro para o tesouro do risinho, onde estaria ao alcance deles para o que precisassem. Quando terminou a reunião, o conselheiro-chefe foi até o jovem rei que estava no pátio brincando com um peão e disse: Sua Majestade, estivemos pensando em um meio de devolver ao seu reino a antiga força e magnificência.
Ah, está certo, retrucou Sua Majestade desatentamente. E como você vai fazer isso? Casando o senhor com uma dama de grande riqueza, respondeu o conselheiro. Me casando? Gemeu o reizinho. Mas por que eu só tenho 10 anos de idade? Eu sei, isso é lastimável. Mas Sua Majestade vai crescer e os negócios do reino exigem que o senhor se case com uma mulher. Eu não posso me casar com uma mãe em vez disso? Perguntou o pobre reizinho que perdera a mãe ainda bebê. Certamente não, declarou o conselheiro. Casar-se com uma mãe seria ilegal. Casar-se com uma que não sua mãe é correto e apropriado. E você não poderia se casar com ela em meu lugar? Indagou Sua Majestade, apontando o peão para o bico do sapato do conselheiro-chefe e rindo ao ver como ele saltava para escapar do brinquedo. Deixe que eu lhe explique, disse o outro. Você não tem um só centavo, mas tem um reino. Há muitas mulheres ricas que ficariam satisfeitas em trocar suas posses por uma coroa de rainha, mesmo que o rei não passe de uma criança. Sendo assim, nós decidimos anunciar que quem oferecer a maior quantia se tornará a rainha de Quoc. Bem, se eu devo me casar afinal, disse o rei depois de pensar por um momento. Eu prefiro me casar com a Niana, a filha do armeiro. Ela é muito pobre, retrucou o conselheiro. Mas os seus dentes são pérolas, seus olhos ametistas e seu cabelo é ouro, declarou o reizinho. É verdade, Sua Majestade. Mas considere que precisaremos usar a riqueza de sua esposa e como ficaria Niana depois que o senhor arrancasse seus dentes de pérola, tirasse seus olhos de ametista e cortasse seu cabelo de ouro. O garoto estremeceu. Faça as coisas do seu modo, disse desesperançado. Cuide apenas para que a mulher seja o mais bonita possível e uma boa companheira de brincadeiras. Faremos o melhor possível, retrucou o conselheiro-chefe e foi embora para anunciar aos reinos vizinhos que se estava buscando uma esposa para o rei menino de Quoc. Apareceram tantas candidatas ao privilégio de desposar o reizinho que se decidiu levá-lo a leilão, de maneira a conseguir para o reino a maior soma possível de dinheiro. E então, no dia marcado, reuniram-se no palácio damas vindas de todos os reinos vizinhos, de Bilcon, Mulgrávia, Juncum e até de lugares tão distantes quanto a República de Macvelt. O conselheiro-chefe chegou ao palácio de manhã cedo, lavou o rosto do rei e penteou-lhe os cabelos. Depois, encheu a parte interior da coroa com jornais velhos, de forma a fazê-la pequena o suficiente para se encaixar na cabeça de Sua Majestade. O aspecto da coroa era miserável, repleta de saliências grandes e pequenas, pontos nos quais antes estavam incrustadas as pedras preciosas. Aí ela também fora desprezada, jogada de um lado para o outro, até ficar bastante amassada e cheia de manchas escuras. Ainda assim, dizia o conselheiro, era a coroa do rei, e seria muito apropriado que ele a usasse na ocasião solene do leilão. Conforme fazem todos os garotos, sejam reis ou não, Sua Majestade tinha rasgado e sujado o seu único traje, que ficara bem pouco apresentável, e não havia dinheiro para comprar um novo, né? Então, por conseguinte, o conselheiro enrolou o velho manto de arminho em torno do rei e o fez sentar-se no banco, no meio da sala de audiências, que em circunstâncias normais estaria vazia. Em volta do rei estavam todos os membros da corte, políticos e parasitas do reino. Aquelas pessoas que são ou muito orgulhosas ou muito preguiçosas para viverem do trabalho, né? Bem, havia um grande número dessas pessoas, você pode estar certo, e faziam uma pose imponente. As portas da sala de audiência abriram-se de supetão e entraram um bando das damas ricas que aspiravam a ser rainhas de Quoc. O rei olhou-as com muita ansiedade e concluiu que todas eram velhas bastante para figurarem como sua avó e feias bastante para fazer os corvos fugirem do milharal real. Depois disso, perdeu o interesse nelas. Mas as damas ricas nem sequer olhavam para o pobre reizinho encolhido no seu banco. Elas tinham se reunido em torno do conselheiro-chefe, que atuava como leiloeiro. Quem oferecer o maior lance para a coroa de Quoc? Perguntou o conselheiro em voz alta. Onde está a coroa? Indagou uma senhora agitada que havia acabado de enterrar o seu nono marido e era dona de muitos milhões. No momento não há nenhuma coroa, explicou o conselheiro-chefe. Mas quem oferecer o maior lance terá o direito de usar uma e então poderá comprá-la.
Ah, disse a agitada senhora. Compreendo. E acrescentou. Eu ofereço $14. 14.000 dólares! Gritou uma mulher de cara azeda, alta, magra e com rugas por toda a pele. Como uma maçã congelada, pensou o rei. Os lances passaram a ser rápidos e furiosos e os paupérrimos cortesãos se animavam mais e mais à medida que a quantia entrava na casa dos milhões. Ele vai nos trazer uma boa fortuna no final das contas, sussurrou um deles para o seu colega. E então teremos o prazer de ajudá-lo a gastar tudo. O rei começou a ficar inquieto. Todas as mulheres que pareciam ao menos bondosas ou divertidas haviam parado com os lances por falta de dinheiro, e a senhora magra e enrugada parecia determinada a conseguir a coroa a qualquer preço, e com ela o jovem marido. No final, essa velha criatura estava tão agitada que sua peruca saiu completamente do lugar e os seus dentes falsos ficavam escorregando para fora, coisa que horrorizou por demais o pequeno rei, mas ela não desistia. Por fim, o conselheiro-chefe terminou o leilão com o seguinte grito. Vendido para Mary Ann Brodzinski de Laporcos por $3.900.064,16. E a velha, de cara azeda, pagou em dinheiro e à vista, o que prova que esse é um conto de fadas. Bem, o rei estava tão perturbado com a ideia de ter de se casar com aquela criatura que começou a gemer e a chorar, mas a mulher aplicou-lhe alguns sonoros tapas nas orelhas, mas o conselheiro a reprovou por punir em público seu futuro marido, dizendo: você ainda não está casada. Espere até amanhã, depois de realizado o casamento. Então poderá maltratá-lo quanto quiser, mas no momento preferimos que as pessoas pensem que é um casamento por amor. O pobre rei quase não dormiu naquela noite, tão tomado estava de terror por sua futura esposa. E também não conseguia tirar da cabeça a ideia de que preferiria se casar com a filha do armeiro, que tinha mais ou menos a sua idade. Ele revirou e se agitou na cama, dura e desconfortável, até que a luz da lua entrou pela janela e se espalhou como um grande lençol branco sobre o chão vazio. E finalmente, quando pela 100ª vez ele se virou na cama, deu com a mão em uma mola secreta na cabeceira alta da cama de mogno, e um brusco clique, um compartimento repentinamente se abriu. O barulho fez o rei olhar para cima e, vendo o compartimento aberto, ergueu-se na ponta dos pés e tirou do seu interior uns papéis dobrados. Havia várias folhas presas entre si, como num livro, e sobre a primeira página estava escrito: quando o rei tem problemas, esta folha ele deve dobrar, nas chamas jogar, para conseguir o que desejar. Bem, não era um poema muito bom, mas o rei foi tomado pela alegria quando o declamou à luz da lua. Que eu tenho problemas, disso não há dúvida. Bem, então eu vou queimar o papel de uma vez e ver o que acontece. O reizinho arrancou a folha e guardou o resto do livro no compartimento secreto. Dobrou o papel em dois, colocou-o no seu banco, acendeu um fósforo e ateou-lhe fogo. E deu-lhe uma fumaceira terrível para um papel tão pequeno. O rei sentou-se na beira da cama e observou, impacientemente. E quando a fumaça se dissipou, ele ficou surpreso ao ver sobre o banco um homenzinho gordo que, com braços dobrados e pernas cruzadas, estava sentando calmamente, olhando o rei e fumando um cachimbo preto de urso. Bem, aqui estou eu, disse ele. Isso eu estou vendo, retrucou o reizinho. Mas como você chegou até aqui? Você não queimou o papel? Perguntou o homem gordo em vez de responder. Sim, eu queimei, reconheceu o rei. Então você tem problemas e eu vim para ajudá-lo. Eu sou o escravo da cama real. Disse o rei. Eu não sabia que havia isso. Seu pai tampouco sabia, ou não teria sido tolo o bastante para vender tudo o que tinha para conseguir dinheiro. E diga-se de passagem que você tem sorte por ele não ter vendido esta cama, tá? E agora, o que você deseja? Eu não tenho certeza do que eu quero, retrucou o rei. Mas eu sei o que eu não quero. A velha que vai se casar comigo. Isso é bem fácil, falou o escravo da cama real. Tudo o que você tem que fazer é devolver o dinheiro que ela pagou ao conselheiro-chefe e declarar desfeito o casamento. Não tenha medo, você é o rei e sua palavra é lei. Sem dúvida, disse Sua Majestade. Mas eu estou precisando de muito de dinheiro. E como que eu vou viver se o conselheiro-chefe devolver a Mary Ann Brodzinski de Laporcos os seus milhões? Mas isso é muito fácil, respondeu outra vez o homem, e colocando
a mão no bolso, tirou de lá uma antiquada carteira de couro e atirou-a para o rei. Mantenha isso com você, disse, e será sempre rico, pois poderá tirar da carteira quantas moedas de 25 centavos quiser, mas uma de cada vez. Não importa quantas vezes você tire uma moeda, de dentro da carteira uma outra moeda aparecerá no lugar dela instantaneamente. Obrigado, agradeceu o rei. Você me prestou um imenso favor, pois agora eu terei dinheiro para todas as minhas necessidades e não serei obrigado a me casar com ninguém. Obrigado, 1000 vezes obrigado. Não precisa agradecer, respondeu o outro, dando uma baforada lenta no cachimbo e observando a fumaça ondular na luz da lua. Esse tipo de coisa é simples para mim. Isso é tudo o que você deseja? É tudo que eu consigo pensar agora, retrucou o rei. Sendo assim, por favor, feche aquele compartimento secreto na cama, disse o homem. As outras folhas do livro poderão ser úteis para você algum dia. O garoto subiu na cama como fizera antes e, estendendo a mão, alcançou o compartimento e fechou-o de maneira que ninguém mais pudesse descobri-lo. Depois se voltou para o visitante, mas o escravo da cama real havia desaparecido. Eu já imaginava isso, disse Sua Majestade, mas mesmo assim é uma pena que ele não tenha esperado para se despedir. Com o coração mais leve, sentindo um grande alívio, o rei menino guardou a carteira de couro embaixo do travesseiro e, deitando-se de novo na cama, dormiu profundamente até de manhã. Quando o sol nasceu, Sua Majestade levantou-se também, renovado e bem disposto, e a primeira coisa que fez foi mandar chamar o conselheiro-chefe. Esse poderoso personagem chegou com uma cara sombria e infeliz, mas o garoto estava muito tomado pela própria felicidade para perceber, e daí falou: eu decidi não me casar com ninguém, pois eu acabei de tomar posse de uma fortuna. Sendo assim, ordeno que você devolva para aquela senhora o dinheiro que ela pagou pelo direito de usar a coroa da rainha de Quok. E faça uma declaração pública de que o casamento não acontecerá mais. Ouvindo isso, o conselheiro começou a tremer, pois via que o jovem rei havia se decidido a reinar seriamente, e ele parecia tão culpado que Sua Majestade perguntou: bem, qual é o problema agora? Senhor, retrucou o infeliz com uma voz trêmula, eu não posso devolver o dinheiro para a mulher porque eu o perdi. Perdeu? Gritou o rei entre atônito e furioso. Isso mesmo, Sua Majestade. Ontem à noite, no caminho de casa, depois do leilão, eu parei na mercearia para comprar umas pastilhas para minha garganta, né, que estava seca e rouca, com tanto que eu gritei, e Sua Majestade há de admitir que o meu esforço que levou a mulher a pagar um preço tão alto. Bem, quando eu entrei na mercearia, eu descuidadamente deixei o pacote de dinheiro no assento da carruagem, e quando eu voltei ele não estava mais lá e não se viu ladrão em nenhuma parte. Você chamou a polícia? Perguntou o rei. Sim, chamei, mas eles estavam todos no quarteirão vizinho, e ainda que tenham prometido procurar o assaltante, eu não acredito que consigam encontrá-lo um dia. O rei suspirou. E o que faremos agora? Indagou. Eu temo que o senhor precise se casar com Marianne Brodzinski, respondeu o conselheiro-chefe. A menos, é claro, que ordene ao carrasco cortar o pescoço. Não, isso seria errado, declarou o rei. Não é necessário ferir ninguém. E é justo que devolvamos seu dinheiro, pois eu não vou me casar com ela de jeito nenhum. Bem, a fortuna pessoal que o senhor mencionou é grande o suficiente para reembolsá-la? Perguntou o conselheiro. Sem dúvida, disse o rei pensativo. Mas consegui-lo vai tomar algum tempo, e essa tarefa será sua. Chame a mulher aqui. O conselheiro saiu em busca de Marianne, que quando soube que não se tornaria rainha e receberia o dinheiro de volta, caiu numa paixão violenta e estapeou as orelhas do conselheiro tão terrivelmente que ele ficou surdo por quase 1 hora. Mas ela o seguiu até a sala de audiência do rei, onde exigiu seu dinheiro em altos brados, reivindicando também os juros sobre ele pela noite passada. O conselheiro perdeu seu dinheiro, falou o rei menino, mas pagará a você cada centavo com o dinheiro da minha própria carteira. Eu temo, entretanto, que você seja obrigada a receber a soma em dinheiro miúdo. Isso não é problema, disse ela, fazendo uma cara feia para o conselheiro, como se ansiasse por alcançar as suas orelhas novamente. Não me importa quão miúdo seja o dinheiro, desde que eu receba de volta cada centavo que me pertence e os juros. Onde está o dinheiro? Aqui, respondeu o rei, entregando ao conselheiro a carteira de couro.
Tá todo em moedas de prata de 25 centavos e elas devem ser tiradas da carteira uma de cada vez, mas serão suficientes para pagar o que você pede e ainda sobrará. Então, como não havia cadeiras, o conselheiro sentou no chão, num canto, e começou a tirar da carteira as moedas de 25 centavos, contando-as uma a uma. E a velha, sentada no chão diante dele, pegava cada moeda de sua mão. Era uma larga soma. 3.900.624 dólares e 16 centavos. E se leva 4 vezes mais tempo para alcançá-la com moedas de 25 centavos do que se levaria em notas de $1. Né? Bem, o rei deixou os dois sentados lá e foi para a escola. Dali em diante, vinha às vezes até o conselheiro e eu interrompia pelo tempo suficiente para sacar da carteira o dinheiro que necessitava para reinar de forma apropriada e digna. Essas interrupções atrapalhavam um pouco a contagem, mas isso não importava muito, uma vez que aquele era, de qualquer forma, um trabalho demorado. O rei alcançou a maioridade e se casou com a linda filha do armeiro. E hoje eles têm 2 filhos adoráveis. E de vez em quando vão todos até a grande sala de audiências do palácio e deixam os pequenos observarem o velho e grisalho conselheiro contar as moedas de 25 centavos e entregá-las para uma velha ressequida que observa cada movimento do homem para se assegurar de que ele não vá passá-la para trás. E é uma soma alta. 3.900.624 dólares e 16 centavos em moedas de 25 centavos. Mas essa foi a forma como o conselheiro foi punido por ter sido tão descuidado com o dinheiro da mulher. E como Marian Brodzinski de La Porcos foi também punida por desejar se casar com um rei de 10 anos de idade para conseguir a coroa de rainha de Quok. E agora vamos a mais uma história. O cachorro de vidro. Um grande feiticeiro vivia no andar superior de uma casa de cômodos e dedicava o seu tempo a estudos pensados e pensamentos estudados. O que não sabia sobre feitiçaria era coisa que não importava muito, uma vez que ele tinha todos os livros e receitas de todos os feiticeiros que haviam vivido antes dele. E além do mais, ele mesmo inventara vários encantamentos. Essa pessoa admirável seria completamente feliz não fosse pelas numerosas interrupções de seus estudos feitas pela gente que ia consultá-lo sobre seus problemas nos quais ele não estava interessado e pelas insistentes batidas à porta. O homem que vendia gelo, o leiteiro, o padeiro, o homem da lavanderia e a vendedora de amendoins. Bem, ele nunca tratara com nenhuma dessas pessoas, mas elas batiam a porta todos os dias para falar sobre isso e aquilo ou para tentar vender as suas mercadorias. Justo quando ele estava profundamente interessado em seus livros ou empenhado em observar o borbulhante caldeirão, lá vinha alguém batendo a porta. E quando ele conseguia mandar o intruso embora, sempre via que perdera o curso dos seus pensamentos ou então arruinara a poção. Bem, essas interrupções acabaram despertando a raiva e ele decidiu que precisava de um cachorro que mantivesse as pessoas longe de sua porta. Bem, ele não sabia onde encontrar um cachorro, mas no apartamento ao lado vivia um pobre soprador de vidro com quem ele tinha alguma familiaridade. Então ele foi até o apartamento do homem e perguntou: onde eu posso achar um cachorro? Que tipo de cachorro? Perguntou o soprador de vidro. Um bom cachorro. Um que ladre para as pessoas e as mande embora. Né? Um que não dê muito trabalho para cuidar e não espere ser alimentado. Um que não tenha pulgas e não faça sujeira. Um que me obedeça quando eu lhe falar. Resumindo, um bom cachorro, disse o feiticeiro. Um cachorro como esse aí é difícil de encontrar, hein? Retrucou o soprador de vidro, que estava ocupado fazendo um vaso de flores de vidro azul, enfeitado por uma roseira de vidros cor-de-rosa, com pétalas de vidro verde e rosas de vidro amarelo. O feiticeiro observou pensativamente. Mas você não poderia fazer um cachorro de vidro para mim? Perguntou ele em seguida. Eu posso, declarou o soprador de vidro. Mas você sabe, né? Ele não vai latir para as pessoas.
Ah, isso eu posso corrigir facilmente, né? Retrucou o outro. Se não pudesse fazer um cachorro de vidro latir, isso significaria que eu sou um feiticeiro fracassado. Ah, muito bem, então. Bem, se um cachorro de vidro te serve, eu ficarei feliz em soprar um. Né? Basta que me pague pelo meu trabalho. Né? Certamente, concordou o feiticeiro. Mas eu não tenho aquela coisa desagradável que as pessoas chamam dinheiro. Né? Você teria que aceitar uma de minhas mercadorias em troca. Né? O soprador de vidro considerou a questão por um momento. Você poderia me dar algo que curasse o meu reumatismo? Perguntou. Claro, isso é fácil. Então, negócio fechado. Eu vou começar o cachorro agora mesmo. E que cor de vidro eu devo usar? Cor de rosa. É uma cor bonita, disse o feiticeiro. E é pouco comum em cachorros, não é? Bastante respondeu o soprador de vidro. Então, ele será cor de rosa. Assim, o feiticeiro voltou para os seus estudos e o soprador de vidro começou a fazer o cachorro. Na manhã seguinte, ele entrou no apartamento do feiticeiro com o cachorro de vidro debaixo do braço e o deixou cuidadosamente sobre a mesa. O animal tinha um belo tom rosa com um pelo de vidro bem trabalhado, uma fita de vidro azul no pescoço. Seus olhos eram pontos de vidro negro e aparentavam um brilho muito inteligente, exatamente como acontece com muitos dos olhos de vidro usados pelos homens. O feiticeiro se mostrou contente com a habilidade do soprador de vidro e imediatamente entregou-lhe um frasco pequeno. Isso vai curar o seu reumatismo, disse. Mas o frasco está vazio, não é? Respondeu o soprador de vidro. Não está. Há uma gota de líquido em seu interior, foi a resposta do feiticeiro. Mas uma gota, vai curar o meu reumatismo? Insistiu o soprador de vidro espantado. Com toda certeza. Esse remédio é maravilhoso. A gotinha dentro do frasco cura no mesmo instante qualquer tipo de doença conhecida pela humanidade. Sendo assim, é especialmente boa para reumatismo. Mas guarde-a bem, hein? Porque é a única gota desse tipo no mundo. E eu esqueci a receita. Obrigado, disse o soprador de vidro e voltou para o seu apartamento. O feiticeiro fez então um conjuro mágico e murmurou sobre o cachorro de vidro várias palavras sábias na linguagem dos feiticeiros. Como consequência disso, o animalzinho primeiro abanou o rabo de um lado para o outro. Depois piscou astuciosamente o olho esquerdo e afinal começou a latir de forma muito assustadora. Quer dizer, considerando-se o fato de que o barulho vinha de um cão de vidro cor-de-rosa, certo? Há algo de muito assombroso nas artes mágicas dos feiticeiros, a menos, é claro, que você saiba como fazer essas coisas você mesmo, e aí já não se surpreenda mais com elas, né? Bem, o feiticeiro ficou alegre como um professor de escola com o sucesso do seu conjuro, ainda que não se espantasse muito com isso. Deixou imediatamente o cachorro do lado de fora da porta, onde ele poderia latir para qualquer um que ousasse bater e com isso perturbar os estudos do seu mestre. O soprador de vidro, de volta ao seu apartamento, decidiu não usar de imediato a gota única do cura-tudo do feiticeiro. Meu reumatismo está melhor hoje, refletiu ele. Seria sensato guardar o remédio para uma ocasião em que eu esteja muito mal, quando ele será de mais serventia para mim. Então ele colocou o frasco no armário e foi trabalhar, soprando mais rosas de vidro. Mas logo em seguida lhe ocorreu que talvez o remédio não pudesse ser guardado. E então decidiu perguntar a respeito disso para o feiticeiro. Mas quando chegou à sua porta, o cachorro de vidro latiu tão furiosamente que ele não se atreveu a bater e retornou muito apressado para o seu apartamento. Na realidade, o pobre homem estava bastante aborrecido com a recepção tão pouco amigável do cachorro que ele mesmo tinha moldado, com tanto carinho e habilidade. Na manhã seguinte, lendo o jornal, ele reparou em um artigo que dizia que a bela senhorita Midas, a moça mais rica da cidade, estava muito doente e os médicos haviam desistido de qualquer esperança de recuperação. Ainda que trabalhasse duro, fosse miseravelmente pobre e de feições pouco atraentes, o soprador de vidro era um homem
de ideias. Ele logo se lembrou do precioso remédio e resolveu usá-lo de forma mais proveitosa para aliviar os seus próprios males. Vestiu-se com suas melhores roupas, penteou o cabelo, escovou o bigode, lavou as mãos, pôs uma gravata, engraxou os sapatos pretos, limpou o colete com uma esponja e então colocou no bolso o frasco do mágico cura-tudo. Em seguida, trancou a porta, desceu as escadas e andou pelas ruas até a imponente mansão onde morava a rica senhorita Midas. O mordomo abriu a porta e disse: "Não queremos sabão, nem fotografias, nem óleo para cabelos, nem livros, nem fermento em pó. Minha jovem patroa está morrendo e já estamos bem supridos para o funeral." O soprador de vidro ficou desgostoso por ter sido tomado por um vendedor ambulante. Não, meu amigo, Ele começou orgulhosamente, mas o mordomo o interrompeu dizendo: não queremos lápides tampouco. A família tem um cemitério e o monumento já está construído. O cemitério não será necessário se você me permitir falar, disse o soprador de vidro. Não queremos médicos, senhor. Eles já desistiram da minha jovem patroa e ela já desistiu dos médicos. Continuou o mordomo calmamente. Mas eu não sou médico, retrucou o soprador de vidro. Os outros também não eram. Mas qual é o seu propósito? Eu vim para curar a sua jovem patroa com uma poção mágica. Entre, por favor, e sente-se no vestíbulo. Vou falar com a governanta, disse o mordomo mais educadamente. Então, ele falou com a governanta e ela encaminhou a questão para o administrador, que por sua vez consultou o cozinheiro, que falou com a criada da senhorita Midas e a mandou receber o estranho. Assim são os muito ricos, sabe? Eles são cercados de formalidades mesmo quando estão morrendo. Bem, ao ouvir o soprador de vidro dizer que tinha um remédio capaz de curar sua patroa, a criada falou: Estou feliz que você tenha vindo. Mas, disse ele, se eu restaurar a saúde da sua patroa, ela deverá se casar comigo. Eu vou lhe fazer umas perguntas e ver se ela está disposta a isso. Respondeu a criada e foi imediatamente consultar a senhorita Midas. E a moça não hesitou um instante. Melhor me casar com um velho qualquer que morrer, ela gemeu. Tragam esse homem aqui, logo. Então, o soprador de vidro foi até lá, derramou a gota mágica em um pouco de água, deu para a paciente e no minuto seguinte a senhorita Midas estava tão bem como jamais estivera em sua vida. Nossa, eu tenho um compromisso hoje à noite, a recepção dos Frighters. Traga meu traje de seda cor de pérola, Marie. Vou começar já a me arrumar. E não esqueça de cancelar o pedido de flores para o funeral. E o seu vestido de luto. Mas, senhorita Midas, protestou o soprador de vidro, alerta. Você prometeu se casar comigo se eu a curasse. Eu sei, disse a jovem. Mas precisaríamos de tempo para fazer os anúncios apropriadamente nos jornais da sociedade e para mandar fazer os convites. Venha aqui amanhã e falaremos sobre isso. O soprador de vidro não havia impressionado ela favoravelmente como marido, né? E ela não queria perder a recepção dos Frighters e estava feliz em achar uma desculpa para se livrar dele por um tempo. Bem, ainda assim, o homem foi para casa tomado de alegria. Ele pensava que seu estratagema fora bem sucedido e se via prestes a casar com uma mulher rica que lhe proporcionaria uma vida de luxo para sempre. E a primeira coisa que fez ao chegar ao seu apartamento foi despedaçar os apetrechos de sopra-vidro e jogá-los pela janela. Feito isso, ele sentou-se para imaginar formas de gastar o dinheiro de sua esposa. No dia seguinte, ele foi atrás da senhorita Midas, que estava lendo um romance e comendo bombons de chocolate, feliz como se jamais houvesse estado doente na vida. Onde você conseguiu aquele remédio mágico que me curou? Ela perguntou. Com um sábio feiticeiro, disse ele. E então, pensando que isso poderia interessá-la, contou como fizera o cachorro de vidro para o feiticeiro e como ele latia e impedia todos de perturbarem o seu dono. Que maravilha, falou ela. Eu sempre quis ter um cachorro de vidro que latisse. Mas há apenas um, assim, em todo o mundo, ele respondeu. E pertence a um feiticeiro. Você tem que comprar esse cachorro para mim, disse a jovem. O feiticeiro não liga nem um pouco pro dinheiro, retrucou o soprador de vidro. Então você tem que roubá-lo para mim, ela replicou. Eu não posso viver nem mais um dia sem ter um cachorro de vidro que lata.
O soprador de vidro ficou muito constrangido com aquilo, mas disse que ia ver o que podia fazer. Isso porque um homem deve sempre agradar a sua esposa e a senhorita Midas prometera se casar com ele dentro de uma semana. No caminho para casa, ele comprou um saco volumoso e quando passou pela porta do feiticeiro e o cachorro de vidro cor-de-rosa correu e latiu, ele jogou o saco sobre o animal, amarrou a abertura com um pedaço de barbante e o carregou para o seu apartamento. No dia seguinte, ele enviou o saco por um mensageiro para a senhorita Midas com seus cumprimentos e no final da tarde foi vê-la em pessoa, seguro de que seria recebido com gratidão por haver roubado o cachorro que ela tanto desejava. Mas, quando chegou à porta e o mordomo a abriu, qual foi sua surpresa em ver o cachorro de vidro correr para ele e começar a latir furiosamente. Chame o cachorro! Ele gritou aterrorizado. Não posso, senhor, respondeu o mordomo. Minha jovem patroa deu ordens ao cachorro de vidro para latir sempre que você viesse aqui. É melhor ter cuidado, senhor, acrescentou ele, porque se ele o morder, talvez você pegue vidrofobia. Isso assustou tanto o pobre soprador de vidro que ele foi embora apressadamente. Mas parou em uma drogaria e colocou o seu último centavo no telefone público para poder falar com a senhorita Midas sem ser mordido pelo cachorro. Ligou. Alô, o que foi? Disse uma voz. Eu quero falar com a senhorita Midas, por favor, falou o soprador de vidro. E logo uma voz doce disse. Aqui fala a senhorita Midas, o que você deseja? Mas por que você me tratou de forma tão cruel e mandou o cachorro me pegar? Perguntou o pobre homem. Bem, para dizer a verdade, falou a jovem, eu não gosto de sua aparência. Suas bochechas são pálidas e flácidas, seu cabelo é grosseiro e muito comprido. Seus olhos são pequenos e vermelhos, suas mãos grandes e ásperas e você tem as pernas tortas. Mas eu não posso mudar minha aparência, alegou o soprador de vidro. Aí você realmente prometeu se casar comigo. Mas se você fosse mais bonito, eu manteria a minha promessa, retrucou ela. Mas, dadas as circunstâncias, você não me serve como marido, e a menos que se mantenha longe de minha mansão, eu mandarei meu cachorro de vidro atacar você. Então ela desligou o telefone, porque não tinha mais nada para dizer. Bem, o infeliz soprador de vidro foi para casa com o coração partido de desapontamento. Lá, começou a amarrar no balaustre da cama uma corda com a qual pretendia se enforcar. Alguém bateu a porta. E ao abri-la, ele viu o feiticeiro. Eu perdi o meu cachorro, anunciou ele. É mesmo? Retrucou o soprador de vidro, fazendo um nó na corda. Sim, alguém o roubou. Isso é muito ruim, né? Declarou o soprador de vidro, indiferente. Você tem que fazer um outro para mim, disse o feiticeiro. Eu não tenho como, eu joguei fora todas as minhas ferramentas. Mas então o que eu faço? Perguntou o feiticeiro. Eu não sei. A menos que você ofereça uma recompensa pelo cachorro. Mas eu não tenho dinheiro, disse o feiticeiro. Ofereça uma de suas poções, então, sugeriu o soprador de vidro, preparando na corda o laço onde entraria a sua cabeça. A única coisa que eu tenho sobrando, retrucou o feiticeiro, pensativamente, é o pó da beleza. O quê? Gritou o soprador de vidro, jogando a corda no chão. Você realmente tem uma coisa dessas? Sim, certamente. Qualquer um que use o pó se tornará a pessoa mais bonita do mundo, né? Bem, se você vai oferecer isso como recompensa, falou ansiosamente o soprador de vidro, eu vou tentar achar o cachorro para você, porque ser bonito é a coisa que eu mais desejo na vida. Mas eu devo lhe avisar que a beleza será apenas superficial, disse o feiticeiro. Para mim isso não tem importância, replicou feliz o soprador de vidro. Bem, então me diga onde eu posso encontrar o meu cachorro e você terá o pó da beleza. Se prontificou o feiticeiro. O soprador de vidro saiu de casa e fingiu procurar pelo cachorro. Daqui a pouco ele retornou e disse, eu descobri o cachorro, tá? Você o encontrará lá na mansão da senhorita Midas. O feiticeiro foi logo para a mansão ver se era verdade. E é claro, o cachorro de vidro correu para fora e começou a latir para ele. Mas então o feiticeiro estendeu as mãos e entoou um conjuro mágico que fez logo o cachorro dormir. Assim o feiticeiro pôde erguê-lo e carregá-lo consigo para o seu apartamento no andar superior da casa de cômodos. Mais tarde, ele levou o pó da beleza para o soprador de vidro como recompensa. O sujeito engoliu o pó imediatamente e se tornou o homem mais bonito do mundo. Quando o soprador de vidros voltou a procurar a senhorita Midas, não havia mais cachorro para latir contra ele, e assim que a jovem o viu, ficou enamorada de sua beleza.
Ai, se ao menos você fosse conde ou príncipe, eu me casaria com você de bom grado. Não, mas eu sou um príncipe, ele respondeu. O príncipe dos sopradores de cachorro. Ah, exclamou ela. Sendo assim, se você estiver disposto a aceitar uma pensão de $4 por semana, eu mandarei imprimir os convites de casamento agora. O homem hesitou, mas quando se lembrou da corda pendendo no balaustre da sua cama, concordou com as condições da jovem. E assim, eles se casaram, e a noiva tinha muito ciúme da beleza do seu marido e fez com que ele levasse uma vida de cão. E o soprador de vidro conseguiu endividar-se a tal ponto que deixou a sua esposa na miséria. Bem, quanto ao cachorro de vidro, com o encantamento o feiticeiro o fez voltar a latir e o colocou do lado de fora de sua porta. E eu imagino que ele ainda esteja lá. E isso eu sinto muito, pois eu gostaria de consultar o feiticeiro para saber, no fundo, qual é a moral dessa história. É isso. Só lembrando que esse projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.